Pronto. Por enquanto, admiti todos. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Tá sim, Carol, tá sim. Pronto, então tá aqui. Coloquei o slogan aqui de vocês do lado, tá? A equipe do Hospital Brito de Albuquerque e deixo mais uma vez meu agradecimento para vocês. E aí, falar de sepsis é falar de um assunto que eu amo, tá? E foi massa que vocês chamaram para falar de sepsis em setembro. Não sei se todos vocês sabem, mas dia 13 de setembro é dito o Dia Mundial da Sepse. E aí, além disso, esse é os 20 anos do ILAS, que nada mais é do que o Instituto Latino-Americano de Sepse. E o tema desse ano, de 2024, é a trajetória do paciente com sepse. Lá na frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas nada mais é do que a ideia que esse paciente chegue para você na UTI ou saia para você na UTI passou antes por uma comunidade, passou antes por uma UPA, uma UBS, um pronto-socorro, chegou na UTI, mas ele recebeu alta e voltou para a comunidade. Então, toda essa trajetória eles vão trilhar e eu achei massa trazer um pouquinho disso para vocês, tá? Então, nada mais oportuno do que falar de sepsi em setembro. Mas a pergunta é por que estudar sepsi? Alguém já se perguntou isso? Por que a sepsia é tão importante? E aí eu trago sempre esses dados para vocês, porque são dados que gritam na nossa cabeça e que às vezes a gente fica sem saber, sem acreditar que até hoje, 2024, ainda é assim. Mas vamos lá, uma morte a cada 2,8 segundos são responsáveis, acontecem por causa da sepse, tá? Um em cada 5 mortes no mundo ainda é associada com a sepse. É a principal causa de morte nas UTIs e nas emergências pediátricas. 25 milhões de crianças foram acometidas no ano de 2017, com mais de 3 milhões de mortes. E aí vocês, pô, Carol, tu toda atualizada me trazendo o número de 2017. Isso é um grande problema dos estudos atuais. A gente não sabe a nova epidemiologia. Inclusive, o ILAS e o Surviving Sepsis Campaign, eles estão tentando fazer essa campanha de trazer dados mais recentes, tá? E aí, com tudo isso que a gente falou aí acima, a gente não tem como dizer que a sepsis é responsável por um elevado custo na saúde pública. E é por isso que ela é tão importante e é tão fundamental a gente falar sobre ela, tá? E aí eu trouxe um QR Code para vocês. Por favor, todos apontem para essa tela. Quem já fez isso uma vez, pode fazer de novo, tá? E aí eu quero que vocês respondam rapidinho, que eu vou mostrar já já uma tela para vocês com o resultado do que vocês responderam. Não aparece nome, não tem problema errar. A gente tá aqui para errar, para aprender depois, tá? É bem rapidinho. E enquanto vocês estão respondendo, eu vou parar de compartilhar e compartilhar a outra tela das respostas, tá? Vão respondendo aí, por favor. É só apontar a câmera do celular para o QR Code. Já estou vendo que vocês estão respondendo. Vamos lá, eu gosto de trazer isso que é vida real, tá? É ao vivo. Então podem ir colando aí se vocês acham que é isso ou que não é, mas ó, até agora só 6 pessoas responderam. Eu vi que tem mais gente na live, tem aqui, ó, gente em espera. Deixa eu botar essas pessoas aqui. O ruim de ser anfitrião é isso, que às vezes a pessoa apresentando não. Pronto. Da aula. Eu, por exemplo, estou aqui no Brito, no Natal, e estou pelo celular, eu não sei como faz. Não quer Eita. todo. Pronto. É a verdade, né? Quem tá assistindo pelo celular não consegue acessar, tá? Mas, ó, só pra gente ter uma ideia, tá? 7 pessoas já responderam. Consegue, Cinco. Carol. É só printar a tela, aí vai em fotos, toca no QR Code e vai colocar. Abre pelo Safari. Dá certo. Ó aí, Danilo trazendo informações novas para quem quiser, mas já deu para a gente ter uma ideia, tá? Não se preocupe com isso. 7 pessoas já responderam. E aí, ó, não existe mais sepse grave, 5 pessoas. Essas pessoas aí talvez tenham lido e entendido um pouquinho que alguns protocolos e critérios mudaram, tá? O tratamento mudou em 2024. Tô achando engraçado que ninguém votou, tá? Os novos critérios envolvem 6 sistemas de pontuação. Essa pessoa daí votou, não sei quem foi. Vamos ver se até o final ela vai continuar votando a Anitta, tá? E não se usa mais os critérios de CIS, uma pessoa votou.
Eu acho que essas duas pessoas que voltaram ouviram falar de que alguma coisa mudou e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a tela, tá? Vou interromper aqui mais uma vez para apresentar para você, voltar para apresentar. Tem alguém com áudio ligado? Eu não sei se quer falar alguma coisa. Tá. E aí, dito isso, nada mais justo do que mostrar para vocês um pouquinho de como é o contexto histórico da sepsi, tá? Em 1992 foi quando os critérios de SIS foram criados. SIS que a gente ouviu por tanto tempo, né? Até hoje a gente ouve um pouquinho. Então, nada mais é do que era definida pela presença de dois ou mais critérios, que um deles, os dois obrigatórios, que pelo menos um teria que ter era temperatura ou número de leucócitos. Isso a gente ouviu falar muito, faz tempo que a gente ouve falar nisso. Então, temperatura, taquicardia inapropriada ou bradicardia, principalmente nos menores de 1 ano. E eu digo mais, principalmente nos RNs, tá? Taquipneia inapropriada e contagem anormal de leucócitos ou mais que 10% de formas jovens. Ok? Isso era a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Em 1992. Eis que em 2002, tá? Foi quando teve a primeira conferência de sepsis. Qual era o problema? Era sepsis para todo mundo, adulto, pediátrico, então não tinha nenhuma grande diferença para a gente, ok? E o que é que eles diziam? Opa, a primeira vez em 2005 a gente conseguiu ter a primeira conferência de sepse pediátrica, em que foram vistas algumas determinações para reconhecimento e tratamento precoce da sepse. Foi quando os trabalhos de pediatria começaram a surgir e fomos percebendo que, a depender do diagnóstico precoce, a gente conseguia instituir o tratamento precoce e, com isso, alterar a mortalidade, tá? E, além disso, a gente estimulou protocolos pediátricos. Então, todo hospital é estimulado até hoje, tá? A criar os seus próprios protocolos de sepse, para que todo mundo, desde a pessoa do início, isso é, da triagem do hospital, saiba o que é que está fazendo, para que com isso o laboratório seja envolvido, o pessoal do raio-x da imagem, todo mundo entenda a função e a importância que tem dentro do protocolo. Mas aí, em 2005, a gente traz aquela definição entre sepse, sepse grave e choque séptico. Sepse a gente falava bem, né? O CIS, mas uma infecção suspeita ou confirmada. A sepse grave era quando tinha a sepse com alguma disfunção orgânica, ou cardiovascular, ou respiratória, ou duas ou outras, então hepática, renal e essas coisas, tá? Já o choque séptico, eu diria que tinha que ter a sepse mais uma disfunção cardiovascular. E a gente falava muito assim, ó, é choque séptico quando a gente faz duas expansões, pelo menos 40 a 60 ml por quilo, e o paciente ainda precisa de alguma coisa, ou tá hipotência, ou precisa de droga vasoativa, tá? Isso daqui caiu por terra. A gente vai falar mais na frente, mas essas definições não são mais usadas, ok? Eis que em 2016 veio a atualização dos adultos e a gente ficou tentando reproduzir o que os adultos estavam fazendo com os famosos SOFA e Quick SOFA. A gente começou a fazer na pediatria, meio sem estudos, tá? E percebeu uma coisa que nós pediatras já sabíamos, que a criança não é um adulto pequeno. E o SOFA e o Quick SOFA não funcionava para pediatria, não alterou mortalidade, tá? E aí foi que com isso, muito tempo depois, agora no começo de 2024, surgiram os novos critérios de definição diagnóstica de sepsis pediátrica, ok? E que é dela que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu não sei se todos já tinham ouvido falar, tá? Os novos critérios surgiram agora em janeiro para fevereiro de 2024, pela publicação aqui, ó, do JAMA, uma das revistas mais famosas internacionais, tá? E aí, ó, é o Consenso Internacional dos Critérios de Sepse e Choque Séptico Pediátrico, o famoso Critérios de Phoenix, tá? Por definição, o que é que eles colocam? Sepse, disfunção orgânica potencialmente fatal num contexto de uma infecção suspeita ou confirmada. Carol, isso mudou do que era em 2005? Mudou. Em 2005, a gente falou que sepsis era CIS mais um foco infeccioso confirmado ou presumido. Agora, para eu dizer que é sepse, além da infecção, eu tenho que já ter uma disfunção orgânica. Ok, segunda definição que mudou, choque séptico. Representa um subconjunto de pacientes com sepse e disfunção cardiovascular, associado a uma maior taxa de mortalidade. Duas coisas novas. Primeiro, sepse e choque séptico. Sumiu sepse grave. Carol, por que sumiu sepse grave? Simplesmente porque eles perceberam, tá, que sepse já é grave.
é uma infecção que tem disfunção orgânica e, por si só, ela já tem uma grande suspeita clínica e um potencial fatal. Então, não adianta, era redundante falar sepse e sepse grave, tá? E o que é que mudou no choque séptico? Então, agora eu tenho que ter sepse com uma disfunção cardiovascular e que, com isso, eu associo uma maior taxa de mortalidade, ok? Não tem mais aquilo de eu dizer que é choque séptico quando eu faço volume e o paciente não responde, ok? Além disso, essa é a definição, digamos, descrição da definição. A gente tem o que eles colocam como infecção suspeita e pontuação a partir de 2 pontos no score de Phoenix. Então, o que, Carol? Eu vou ter que saber score de Phoenix? Sim. Para agora, um novo conceito de sepse e choque séptico, eu tenho que saber o critério, né, de Phoenix para poder definir se é sepse ou não. Afinal, o critério já é ter 2 ou mais pontos no score de Phoenix, tá? Já choque séptico, eu tenho que ter sepse e que pelo menos 1 ponto no sistema cardiovascular. Carol, e aí, como é que é isso? E aí eu fiquei pensando em como reproduzir isso em aula, tá? E aí isso foi uma coisa que partiu da minha cabeça. E todo mundo sabe que eu sempre falo assim, ó, chegou um paciente grave pra gente. Primeira coisa que eu vou ver, triângulo da avaliação pediátrica. 3 coisas. Respira, como é que tá respirando? Aparência, como é que está esse paciente? Sonolento, irritado, hipoativo, como é que tá? Terceira coisa, cor, cinzenta, pálido, como é que tá? Tá ruim? Sala vermelha, tá? Eu sempre digo isso para todo mundo. Triângulo da avaliação pediátrica eu tenho que fazer em 10 segundos. Chegou lá, o que é que eu tenho que ver? Tá vivo ou tá morto? Então, paciente, tá vivo ou tá morto? Respondeu, ufa, não tá parado. Beleza, eu vou seguir o quê? A avaliação primária. A, B, C, D, E. A gente fala isso no paus direto, tá? Claro, isso é se o paciente responde. Se o paciente não responder, era paus. CAB. Ok. No caso de sepse, triângulo da avaliação pediátrica ruim, vai direto para a sala vermelha. Beleza, chegou lá na sala vermelha, o que é que eu faço? Criança responde. Avaliação primária. A, B, C, D, E. Carol, e o que é que isso tem a ver com sepse? A, B, via aérea e respiração. Ok. C, circulação. Tá. D, neurológico. Tá. E aí? Exposição e laboratório. Como assim, Carol? Vamos ver? A, B, respiração. Opa, primeiro critério, respiração, tá? Segundo critério, vou voltar aqui, não se aperreiem, tá? Segundo critério, C, cardiovascular? Cardiovascular. Ah, não, cara, tu vai dizer que D é neurológico. Então foi A, foi B, foi C, foi D. E o E, que era exposição? É o que eu chamo de laboratório, tá? Então, vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho de cada um deles, mas sempre lembrando, Carol, quais são os critérios de Phoenix? A, B, respiratório, C, cardiovascular, D, neurológico, E, exposição e outros, laboratório, tá bom? Então, a gente vai avaliar 4 coisas. No respiratório, uma dica que eu sempre dou, para a pessoa responder que foi 0 pontos no respiratório, ela tá que tá bem em A ambiente. Como assim? Ela tem que estar bem ambiente. Se ela já não tiver bem em ambiente, ela já recebe pelo menos 1. Vou ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó. Qualquer suporte respiratório, mesmo que não seja em ventilação mecânica, o paciente vai receber pelo menos 1. Carol, se o menino estiver saturando 92 e eu botar numa máscara não reinalante, ele já ganha 1. Ele já ganha 1, tá? Ele precisa estar benzaço para ele receber 0 no respiratório, ok? Porém, para ele receber 2 pontos ou 3 pontos, ele precisa estar em ventilação mecânica. Coisas boas desse critério. Eu consigo usar tanto PaO2 pela FiDO2 como saturação de O2 pela FiDO2. Isso é, com o oxímetro, eu consigo definir esse critério de respiração, de respiratório, tá? Por que eu digo isso? O critério de Phoenix foi uma reunião de um monte de especialistas, unindo pediatras, intensivistas, pediatras gerais, tá? Todos em relação à pediatria. E o que é que eles quiseram fazer? Um critério que fosse mais sensível, isso é, ou mais específico, isso é, que realmente, quando eu pontuar, seja um paciente seja mais grave, seja séptico, e ele seja menos sensível. Porque o que é que acontecia muito, tá? Não sei se aqui alguém já viu isso acontecendo, principalmente no particular. Era assim, o critério era tão sensível para sepse que o paciente que tinha febre, uma infecção suspeita, por exemplo, uma faringoamidalite,
E eu resolvi fazer um laboratório nele, ele vinha com leuco de 30 mil. Então ele já pontuava para sepse e mais, ele ganhava no protocolo do hospital uma UTI. Então ele ia para a UTI fazendo antibiótico, mesmo que uma penicilina benzatina, mas ele era internado em UTI pelo critério de CIS e de sepse antigo, tá? Então a ideia dele foi mudar esse critério, tornar ele mais específico e menos sensível. Ok, então o primeiro critério era o respiratório. Beleza. O segundo critério, que era o CAB, respiratório C, é cardiovascular, que vale de 0 a 6 pontos, tá? Para eu ter 0 pontos no cardiovascular, primeiro, eu não posso estar usando nenhuma droga vasoativa, ok? Segundo, eu tenho que ter ato menor que 5. A gente vai discutir isso um pouquinho, tá? E terceiro, eu tenho que ter uma pressão normal. Coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, ok, não está usando nenhuma droga vasoativa, tranquilo, eu também acho que não deveria pontuar. Agora sim, gente, eu já vi muito paciente grave, muito paciente em sepsis e choque séptico. E lactato acima de 5, o paciente está muito ruim, ou igual a 11 para eu pontuar 2 pontos. Gente, eu juro, a gente vê um paciente com lactato maior que 11, esse paciente está à beira da morte, realmente à beira do colapso, tá? Mas uma coisa que eu torno aqui importante, vejam, o lactato é em milimol por litro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas vezes que o gasômetro, ele tanto pode ser em milimols por litro, como ele pode vir em 10, miligrama por decilitro. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem que fazer a correção dele, tá? Mas o que é que o critério traz, que tanto um como o outro, você fazendo o ponto de critério de correção, estaria aceitável, ok? Já em relação à pressão, tomar muito cuidado, porque a gente está acostumado com a pressão do paus. Qual é a pressão do paus que a gente usa? Pressão sistólica. Então, a gente já tem na nossa cabeça aquilo, né? 70 mais 2 vezes a idade. Se der menor que isso, está ruim. Cuidado. O que é que o Phoenix viu? Que, na verdade, é a pressão arterial média. E não é sistólica mais diastólica dividido por 2. Não é. É uma aritmética, tá? É pressão diastólica vezes 2 mais pressão sistólica dividido por 3. Ok? Isso é pressão arterial média. Feito isso, Carol, tem um jeito fácil de fazer a PAN, né? A média? Tem. Se você tiver com no manguito, ele vê a PAN, tá? Se você tiver com um API, por exemplo, ele já dá a PAN. Mas às vezes você tem que fazer modos lógicos e aí você faz a sistólica e a diastólica e calcula, não tem problema, tá? Carol, eu vou ter que decorar isso? Eu acho que não. E eu vou mais na frente mostrar um negócio para vocês que de fato ninguém decora e a gente vai ter que ter isso junto da gente no bloco de nota no celular para ver, tá? Mas é importante entender por que esses critérios mudaram. Ju, São. feche o áudio, por favor, Ju. Ju Ops, Salles, obrigada. boa. Se alguém quiser falar, pode me interromper a qualquer hora. Eu não vejo vocês, tá? É um problema quando você está compartilhando a tela, mas quem quiser falar, pode falar aí. Em relação ao neurológico, é importante que é de 0 a 2. O que é que eles fizeram? 0 pontos, Glasgow maior que 10 e pupila reativa. Gente, lembre-se, pupila é uma coisa que a gente esquece de ver no neurológico, tá? Escala de coma de Glasgow, a gente às vezes lembra, mas pupila é uma coisa que as pessoas esquecem. O que é importante lembrar? É a escala de coma de Glasgow pediátrica. Então, não é aquele comando verbal. Claro, tem criança que não fala o comando verbal. Então, é usando a pediátrica, tá? Para você receber 1 ponto, a escala de Glasgow teria que estar menor ou igual a 10. Para você receber 2 pontos, a pupila tem que estar fixa bilateralmente. Gente, pupila fixa bilateralmente, o paciente está gravíssimo, tá? Então, isso é outro ponto que a gente fica pensando se esses pacientes, para pontuar tanto, eles não vão estar muito graves, tá? É mais importante ver a escala de coma de Glasgow. Ótimo. Em relação à coagulação barra laboratório, isso daqui foi o que deu uma confusão danada para um monte de gente, mas enfim, entraram novos critérios, tá? Plaquetas acima de 100 mil, a gente não pontua, porque eu considero normal, tá? INR menor ou igual a 1,3, também não pontua. Dedímero e fibrinogênio, tá? Dedímero apareceu muito na época do Covid, é o fibrinogênio também, tá? Mas principalmente dedímero, principalmente quando a gente falava muito de SIMP, mas aí voltou com a carga toda agora nos critérios de Phoenix, tá? E aí, para não pontuar, para ser 0 pontos, seria menor ou igual a 2,
E aí, um cuidado, o fibrinogênio para ser normal tem que ser maior ou igual a 100 miligramas por decilitro. Cuidado com isso, que eu já vi gente errando no cálculo, porque quando tá com sepsis, choque séptico, ele é consumido, tá? Então, ele baixo é que pontua, tá? Então, plaqueta baixa menor ou igual a 100 mil, INR alto maior que 1,3, dedímero maior que 2 e fibrinogênio menor, isso é, consumido do que 100. Coisas importantes da coagulação. Plaqueta, simples. Muitos lugares tem um hemograma com plaqueta, tá? É um exame simples, não é caro, que dá para fazer. INR, a gente já estava um pouco acostumado, tá? Sepsis, Dust Survive Campaign de 2005, a gente já pensava, quando tinha disfunção hepática, a gente pedia INR. E eu vou dizer que desses quatro, INR é o mais sensível, tá? Vocês vão ver que na grande maioria das vezes, quando vocês pontuarem pelo menos um no sistema de coagulação, é o INR que vai estar alterado. Então, esse acima de 1,3 normalmente é ele que pontua, tá? Dedímero e fibrinogênio a gente não vai saber, a gente vai saber a partir de agora, porque a gente não pedia antes, tá? E aí, no adulto já se pedia durante um tempo, mas a gente na pediatria não pedia. Carol, o que é que você acha sobre isso? Ah, o critério de Phoenix foi feito, assim, na teoria, o que é que eles dizem? Que poderia ser feito em qualquer lugar, país pobre, país rico, distante de centros de referência ou em centros de referência, mas eu discordo. Vendo nossa realidade, eu já fui para Angola 2 vezes, vendo a realidade então de outro país, eu sei que não é tão simples assim, tá? Eu tive a curiosidade de ver quanto era o custo desses exames pela tabela SUS. Por exemplo, o dedímero é R$ 66. Um exame, R$ 66, quase impraticável de a gente pedir. Outra coisa, não tem dedímeros nas UPAs aqui perto, tá? Não tem dedímero em alguns hospitais. Então, como é que eu vou esperar que tenha dedímero no interior dos estados? Então, é uma coisa que fica, assim, para a gente argumentar. Coisas boas e coisas ruins do critério de Phoenix. Eu quero até abrir para discussão no final com vocês sobre isso. Melhorou especificidade, piorou sensibilidade. Beleza, a gente não vai botar mais faringoamidalite simples, tá? Em UTI, isso é massa. Mas eu vou demorar tanto tempo assim para dizer que esse paciente tem sepsis, ele não vai estar muito grave, Carol? Talvez sim, mas o que é que eles mostraram para gente? O que mudou foi o diagnóstico de sepsis e choque séptico, e não a triagem. Eles não mudaram a suspeita clínica de sepsis. Então, parece que aquele paciente não está bem, isso eles não mudaram, tá? Então, eu vou continuar tratando o paciente naquela suspeita que o paciente tem sepsis. E não vou ficar esperando ele pontuar no sistema, no critério de Phoenix, ok? Aí, ó, vamos lá. Eu trouxe um caso clínico para vocês. CBB, 5 anos, com história de tosse, coriza e febre há 5 dias. Evoluiu com desconforto respiratório, queda de saturação, com necessidade de instalar máscara não reinalante 10 litros por minuto para manter a saturação em 93. No exame físico, foi percebido estertores em base direita. Qual o diagnóstico? Alguém arrisca aí? Tosse, coriza, febre há 5 dias, desconforto respiratório, caiu saturação e tem estertor localizado. Alguém? Pneumonia. Alguém? Pneumonia, boa. E aí, é sepsis ou não é? Não sei, tá? Não sei. Antes a gente conseguia falar, pô, acho que é. Tem aí febre, já tem uma história de presumida. Agora a gente não sabe. Coloquei esse QR Code na tela para vocês, por favor, apontem aí, que é o resumo de aquilo, todos aqueles critérios de Phoenix, para vocês terem no celular de vocês. Coloque no bloco de notas, coloque no lugar que seja de fácil acesso, tá? E aí é fácil, porque aí quando você vê uma história, você vai lá e confere se ele pontuou ou não pontuou. Eu não quero que vocês fiquem decorando os critérios todos, tá? E nem as pontuações todas, porque assim, não tem como, são vários critérios, várias pontuações diferentes, então eu trouxe esse QR Code para vocês terem no celular. Só me sinalizem, por favor, se conseguiram pegar, e se eu posso passar aqui. Conseguiram pegar o QR Code? Gente? Pegamos, já tá no grupo. Ah, boa. É porque eu não vejo vocês e não dá para ver o chat quando eu estou compartilhando, tá? Por isso que às vezes eu vou precisar da interação.
Mas e aí? Como é que eu trato sepse? O tratamento de sepse mudou? Não. Então vamos lá. Gente, mudou o diagnóstico de sepse através dos critérios de Phoenix. Não mudou a suspeita clínica de sepse. Não mudou as triagens dos hospitais para sepse. E nem mudou o tratamento para sepse. Tá? Como é que se trata a sepse? Primeiro, eu preciso ter um atendimento na primeira hora dos quadros clínicos suspeitos de sepse, porque é isso que apresenta um grande impacto na redução da morbimortalidade do paciente pediátrico, tá? E aí, por isso, para eu ter esse atendimento rápido dentro das primeiras horas, eu preciso que tenha um atendimento rápido e sistematizado. Por isso que é tão importante o fato de a gente ter protocolos dentro do sistema, tá? E dentro dos hospitais que a gente trabalha. E aí existia um grande critério que era, eu não sei se vocês já ouviram, mas protocolo da primeira hora, se for choque séptico. Protocolo da terceira hora, isso é, podiam ter 3 horas para eu esperar caso fosse só sepse. Hoje em dia, é tão difícil você dizer se é sepse ou não, nesses critérios de pontuação, que eu gosto de colocar assim, caso suspeito de sepse. Se você suspeita que esse paciente tem sepse, isso é uma infecção, é uma suspeita de infecção. O paciente não está aparentando estar bem. E aí eu botei lá, tem um critério, está usando máscara não reinalante, mas eu ainda não consegui ter acesso a todos os exames, eu não consigo pontuar. Eu não vou ficar esperando. A ideia é que você continue tratando. É melhor você tratar esse paciente logo do que ficar esperando ele pontuar no sistema e depois, eita, perdi tempo. Ele é mesmo sepsis e agora o lactato está de 11, tá? A ideia é que você não fique esperando que é importante a gente saber? Todo caso suspeito de sepse, eu tenho umas coisas simples e protocolares para fazer. Primeiro, vou atrás de um acesso. A ideia é que eu tenho 2 acessos periféricos calibrosos nesse paciente que tem a sepse, tá? Se eu não consigo acesso periférico calibroso, tá, tento pelo menos um, ok? Aquele na mãozinha que a gente sabe que vai terminar perdendo, ok, não tem problema. Mas se eu não consigo de jeito nenhum, nenhum acesso, eu posso e eu estou autorizado a pegar um intraosso, tá? Fora isso, outra coisa super importante na sepse, todo mundo sabe, né? Hemocultura antes de antibiótico. Ok, se eu consigo fazer isso. Se eu tenho, por exemplo, um laboratório 24 horas com algum coletador perto da gente. Se não, eu não vou atrasar a dose do antibiótico para coletar hemocultura, tá? Então, hemocultura primeiro, desde que não atrase o início do antibiótico. E a ideia é que você colhe hemocultura de pelo menos 2 sítios diferentes. Então, vou dar um exemplo: hemocultura ou e o paciente tem uma pneumonia com derrame. Posso colher a cultura do líquido pleural. Mas não, Carol, não tem pneumonia, eu não sei aí qual é o foco da sepse dele. Ok, não tem problema. Quando eu falo colher hemocultura de 2 sítios diferentes, é um braço, outro braço, tá? Coleto um, depois coleto outro. Não é assim, coleto e boto em 2 frascos diferentes, como eu já vi gente fazendo, tá? Então, 2 hemoculturas de sítios diferentes. Em relação ao antibiótico, mais na frente eu vou deixar um livrinho para vocês sobre os antibióticos novos, tá? Mas a ideia é que seja empírico, eu não tenho que ter certeza do diagnóstico. Mas assim, você vai fazer um antibiótico pensando na causa da sepse que você imagina. Então, se é foco urinário, eu vou pensar em antibióticos que cubram foco urinário. Se for foco de sistema é, como é? Sistema nervoso central, eu vou fazer um antibiótico que cubra sistema nervoso central, tá? E aí isso depende, porque por isso que é muito bom você ter CCH no hospital e você ter um protocolo de sepsis que respeite isso, tá? A ideia, eles botam assim, os guidelines mostram, se for choque séptico, colocar um antibiótico até a primeira hora. Se for sepse, deixar o antibiótico até a terceira hora. Gente, você não tem certeza se é sepse ou se é choque séptico. Tente fazer um antibiótico o quanto antes. Hoje em dia se vê que os protocolos nos hospitais que rodam e fazem esse antibiótico com 1 hora da suspeita de sepse tem uma vantagem em relação àqueles pacientes, aqueles hospitais que ficam esperando 3 horas para definir se é sepse ou é choque séptico, tá? Então, definir o que é sepse ou suspeita de sepse, faça o antibiótico. Em relação à oxigenação, né, oxigenoterapia, a ideia é que preferencialmente seja não invasiva, então uma máscara não reinalante cai super bem, tá? E a fluidoterapia, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas que até hoje é foco de grandes assim mudanças, todo dia tem protocolos diferentes, mas uma coisa certa é que não adianta a gente fazer pouco volume e nem fazer volume demais.
A gente viu que não fazer volume na sepse mata, mas fazer volume demais, isso é a hipervolemia, também mata e muito, e às vezes mata mais rápido. Então, a ideia é que a gente faça alíquotas menores e não ultrapasse 60 ml quilos, tá? Então, a ideia é que a gente faça de 40 a 60 ml quilos e sempre reavaliando com fluidos balanceados. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho disso. O que é que eu trouxe de diferente? Lembra que eu falei que esse ano a campanha trajetória do paciente com a sepse? Então, eu trouxe isso aqui para vocês que eu acho massa, tá? Essa é a trajetória do paciente com sepse. Primeiro, esse paciente estava onde? Na comunidade. Então, o que é que eu posso fazer na comunidade para evitar que esse paciente chegue na UTI? Por exemplo, uma coisa simples que o pediatra tem a obrigação, e todas as aulas que eu falo de sepse, eu preciso falar sobre isso, nós precisamos incentivar vacinação, tá? A gente sabe que a vacinação está cada vez mais em queda dentro da nossa população mundial e brasileira, então a gente precisa incentivar a vacinação como uma forma de prevenção de paciente com sepse. Dentro disso, a comunidade precisa interferir nesses pacientes como, Carol? Lavando a mão, saneamento básico, vacina, tudo isso é importante. Beleza. Esse paciente contraiu uma infecção, ele vai para onde primeiro? UBS, UPA ou pronto-socorro, tá? Ou alguma emergência. Então, a ideia é que cada local desse tenha os seus gatilhos, seus pontos. O que é que você tem que focar para melhorar a assistência desse paciente com sepsis? Então, eu sei que chega no pronto-socorro, seja na emergência, é diferente do paciente que chega na UTI, tá? O paciente na UTI, aí, ó, eu coloquei para vocês, vou falar de ponto a ponto o que é que o Survive Sepsis Campaign, junto com o ILAS, tá? O Instituto Latino-Americano, quer que a UTI veja no paciente com risco de sepsis ou com sepsis, tá? E aí, depois disso, é super importante, porque depois que o paciente de sepsis sai da UTI, quando ele sai bem, né? Claro, o que a gente quer, que a gente diminua os óbitos, a gente precisa ver, opa, ele vai para onde? Para a enfermaria precisa ter cuidado para não ter esse risco de readmitir esse paciente na UTI. Que esse paciente readmitido é um paciente ainda mais grave, tá? E fora isso, como é que eu vou inserir esse paciente depois de volta na comunidade? Então, uma pneumonia com derrame, o paciente evoluiu com sepsis, foi entubado, fez o estridor, traqueostomia. Então, como é que eu vou devolver esse paciente para a comunidade? Então, esse seria o trajeto, a trajetória do paciente com sepsis, que é a campanha desse ano, tá? E aí eu foquei no UTI. Eu achei massa isso aí que eles botaram da UTI. Então, dentro da trajetória do paciente, o que é que acontece? Vocês chegam com o paciente já mexido. O paciente foi da comunidade, já foi mexido às vezes na UBS, já foi para um pronto atendimento, uma UPA, tá? Chegou na emergência terciária para depois chegar em vocês. Ou então, às vezes, foi para uma UPA, foi mexido e depois chegou em vocês. Então, são três perguntas que vocês precisam ter respostas. Os intensivistas e os pediatras que trabalham dentro da unidade de terapia intensiva, a gente precisa perguntar três coisas quando esse paciente chega, tá? Esse paciente tem mesmo infecção? Beleza, era uma suspeita na emergência. Da emergência para UTI, eu consegui talvez ver que não, na verdade, não era um choque séptico, era um choque cardiogênico, tá? Então, da emergência para UTI, às vezes a gente consegue sair um laboratório, tem alguma coisa diferente, não é? Então, assim, a gente consegue ter mais ferramentas para dizer que realmente tem ou não infecção, tá? Qual o patógeno? Então, será que ele passou 2 dias na emergência, passou 2 dias na UPA, será que saiu alguma cultura? Será que tem como a gente guiar, ver qual é o patógeno? E aí, qual é a melhor forma de tratar esse patógeno? Carol, será que é adicionar 2 antibióticos? Será que é mudar para outro antibiótico? Será que esse paciente tem uma insuficiência renal que é melhor eu ajustar a dose? Então, essas são as três perguntas iniciais quando esse paciente com sepsis chega na UTI. Tem infecção? Qual o patógeno? Qual é a melhor forma de tratar esse patógeno, tá? Quando eu faço isso, eu vou para a segunda parte. Beleza, ele tem realmente, eu acho que ele tem uma infecção. Eu vou focar no agente. Não adianta eu abrir esse espectro inteiro. A gente sabe que hoje tem duas pontas, né? Não atrasa o início do antibiótico, mas não adianta você fazer antibiótico de largo espectro durante tanto tempo sem focar na infecção, porque você cria drogas resistentes, né? Patógenos cada vez piores, tá? Então, continue focado no agente. Acho que é um pneumococo. Tem cultura? Tinha derrame pleural, teve cultura do líquido, vou atrás todo dia, ligo para o laboratório, preciso dessa cultura, tá? É uma coisa super importante. Priorize resultados rápidos. Então, eu sei que muitas vezes no nosso sistema a gente não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um strep teste. Se eu acho que é um streptococo, um faringoamidalite, um abscesso,
Poxa, se você tem um método fácil, rápido, que sai ali em alguns minutos, seria massa, tá? Mas a gente sabe que nem sempre tem isso. Hoje em dia tem PCRs, eu não sei se vocês sabem, mas tem PCR de gota que é do hemocultura. Você pega uma gota da hemocultura e ele já lhe disse se é ou não é painel viral, tá? Então fazer ali um painel viral rápido, sai rápido, então eu já consigo diferenciar se eu acho que é viral ou bacteriano, então beleza, seria massa. Tratar o agente. Então, não adianta atrasar a dose de antibiótico. Eu tenho que ver isso, eu tenho que checar. Fez ou não fez a dose que estava prescrita na emergência? Ele subiu e já tinha feito a dose ou não tinha feito a dose? Tá? São coisas que a gente precisa se perguntar quando esse paciente chega na UTI. Eu trouxe isso aqui que eu acho massa, porque muita gente faz errado. Corrigir para lesão renal após 24 horas. Tem muita gente que eu vejo corrigindo. Eita, esse paciente tem doença renal crônica, eu já vou corrigir aqui. Não. A primeira fase desse antibiótico precisa ter penetração na corrente sanguínea. Ele precisa fazer o pico de ação dele. Então, você não corrige para lesão renal nas primeiras 24 horas. E não são todos os medicamentos e todos os antibióticos que precisam ser corrigidos. Então, eu tenho que ir atrás de ver esse antibiótico que eu estou usando precisa ser corrigido para lesão renal? Se sim, se não, eu tenho que avaliar isso, tá? E fazer, e aí eu não sei se vocês também já ouviram falar sobre essa infusão contínua ou estendida de beta-lactâmicos. Isso é uma coisa assim, que dá uma aula só sobre isso. Eles fizeram estudos vendo se eu botasse um antibiótico para correr em 3 horas, se era melhor, ou se eu deixar ele correndo em 24 horas. Enfim, isso é um assunto que dá pano para manga, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? E fora isso, reavaliar continuamente. Não é porque eu comecei hoje antibiótico que a cultura não saiu hoje que eu vou deixar para lá. Não, então, suspender o antibiótico se não for infecção, tá? Reduzir o espectro desse antibiótico se a cultura vier positiva ou vier negativa para alguma coisa. Tentar usar o mais curto período de tempo desse medicamento. Avaliar o uso de biomarcadores. Então, algumas outras coisas são mais sensíveis. Como é que está a plaqueta desse paciente? Será que é gram negativo? Será que não é? Será que tem endocardite? Tá? Então, controle o foco infeccioso. Eu digo muito, muitos pacientes que chegam na UTI, a gente não sabe muito bem, fez tudo aquele protocolo ABCDE, levou o paciente da emergência para a UTI, ele estável. Mas às vezes eu não sei qual é a causa da sepse dele, tá? Vocês da UTI que vão ter que descobrir qual é a causa, porque as culturas vão saindo. Vocês têm mais tempo de ver alguns laboratórios que foram saindo. Então, assim, o sumário de urina que retardou na coleta, que não conseguiu, então a gente vai ver. Então, bora controlar esse foco infeccioso. Vê se não é um abscesso que não tem que drenar. Vê se não é um derrame pleural que eu não tenho que drenar, tá? A gente sabe que esses derrames, esses abscessos não penetram bem antibiótico, então eu preciso tirá-los. Faz parte da contenção e da resolução da sepse, drenar esses abscessos, seja pulmonar, de pele, abscesso retrofaríngeo e tudo isso, tá? Fora isso, manejo racional do antibiótico. Coloquei aqui outro ponto para vocês escanearem, tá? QR Code, com esse guia prático de terapia antimicrobiana na sepse 2024, lançado agora, recentíssimo, tá? Claro, por favor, vejam com a CCIH do hospital que vocês trabalham, tá? Não seguir baseado em São Paulo é uma coisa, aqui é outra, Estados Unidos é outra, hospitais dentro de Recife têm culturas diferentes, tá? Então, esse daqui serve como guia, por favor, guia é para nos guiarmos, tá? Tirarmos dúvidas, mas não precisa ser fazer tudo de forma exatamente como está escrito, tá? E aí, otimizar essa terapia antimicrobiana. Adequação, precocidade, duração desse antibiótico, tentar descalonar dependendo da cultura, prescrição otimizada, via de administração. Então, não adianta, ele estava com a periférica, mas agora já está fazendo outra coisa. Vê essa periférica, tem quanto tempo? Tá pérvio, não tá? Não adianta, eu tenho que fazer alguma administração melhor, não vou ficar fazendo intramuscular no paciente desnutrido, tá? Então, assim, vamos ver essa via de administração, se ela é correta ou não. Um paciente gravíssimo, via oral, talvez ele não absorva bem, tá? Então, tentar fazer a via de administração correta. Caso não dê tempo de vocês escanearem, pegarem no final da aula, vocês podem me mandar e-mail, telefone, enfim, que eu passo para vocês, ok? Super importante otimizar a hemodinâmica desse paciente. Eu vou ter que reavaliar a perfusão continuamente. Agora ele subiu da emergência bem, estável, ele chegou da UPA, foi admitido bem. Gente, já já ele não está bem. Lá ele estava usando um oxímetro e um monitor cardíaco apenas. Agora, tento pegar uma PAI, vejo uma PVC, vejo como é que ele tá? O uso de múltiplos parâmetros. Os estudos mostram que usar apenas parâmetros clínicos, eu posso errar em mais de 55%
das vezes que eu tento acertar. Isso é, quando ele aparece um tempo de perfusão ruim, um pulso ruim, uma PA baixa, ele já por dentro estava ruim há muito tempo. Tinha outras formas de eu conseguir avaliar antes, tá? Então, tratar a hipoperfusão. Vou monitorar fluido responsividade. Como? Tem diurese, não tem? Tá encharcado, não tá? Uso do POCUS, tá? Super importante o ultrassom nesse cenário. Ver a cava, ver contratilidade cardíaca, como é que ele tá, ok? Tento poupar catecolamina se for preciso, senão eu coloco de novo, eu aciono, eu tento manter essa PAN no alvo, lembrando, tá? PAN, média, sistólica, diastólica dividido por 3, duas vezes diastólica, mais uma vez sistólica dividido por 3, tá? Avaliar inotrópicos, como é que tá esse paciente? Precisa ou não precisa de inotrópicos? E assim, é a cada 5 minutos de reavaliação contínua. Paciente em uso de droga vasoativa, com sepsis em UTI, precisa de reavaliação contínua. Não adianta expandir agora e não reavalia o paciente. Era melhor nem ter expandido, tá? Então, respondo, faço intervenção, aguardo, reavalio, ok? Após estabilização, não adianta usar fluidos desnecessários e sempre tentar reavaliar e remover ativamente esse fluido. A gente pega um monte de paciente que está comendo, acordado, venóclise 100%. Gente, não precisa, tá? Então, tomar cuidado que os estudos mostram que depois do paciente receber alta, ele ainda tem taxa de morte em até 72 horas, justamente para o sobrecarga hídrica que só aparece depois, tá? Então, sempre ficar tentando remover esses fluidos a mais do paciente, ok? Fora isso, isso aqui vocês sabem até mais que eu, mas tentar fazer os bounds da liberação do ABCDEF. Eu não sei se vocês já viram isso, eu acho massa, tá? A avaliação, prevenção e manejo adequado da dor. O paciente com dor, paciente que faz, assim, fica irritado, que você não consegue conter, que está com dor, esse paciente vai demorar mais tempo para sair do tubo, mais tempo para você vê um ataque cardíaco, você acha que ele está pior da sepsis, na verdade ele está com dor. Então, sempre tentar fazer um manejo adequado da dor, com as escalas de dor que a gente sabe de analgesia, que a gente sabe que tem muito na UTI, tá? B, despertar diário, teste da respiração espontânea. Não é porque o paciente hoje que está entubado, que ele vai continuar entubado o resto da vida. A gente precisa tentar tirar esse tubo assim que esse paciente conseguir respirar bem, tá? Escolha da sedação correta, da analgesia correta, tentar juntar os dois, evitar delírio, evitar de mais e evitar de menos, tá? Avaliação, prevenção e manejo do delírio, D de delírio, mobilização precoce e exercício. Tem vários estudos mostrando que fisioterapia em paciente entubado com sedação já mostra que ele tem não só menos mortalidade, como alta precoce do hospital, não só da UTI, tá? Então, tentar mobilizar esse paciente de forma precoce e o engajamento e o empoderamento da família. Eu acho que todos aqui devem ter uma, duas, 10 histórias de quando a família tá junto, que quer entender, que chama, que pede ao fisioterapeuta, que já diz, ó, não, isso é secreção. Quando a família tá junto, entendendo o processo, isso é muito bom para o paciente e para o desfecho desse paciente, tá? E sempre tentando prevenir novas infecções. Eu não adianta tratar uma pneumonia, deixar o menino sondado 7 dias e ele aparecer com infecção resistente porque ele tá com a sonda e faz infecção urinária, tá? Então, sempre tentar ver pneumonia e PAV, né? Muito pneumonia associada à ventilação, infecção urinária, infecção de corrente sanguínea, lave a mão, tire aliança, tire brinco, tire anel, enfim, tá? Prevenções. Fora isso, decidir a alta, então a gente precisa ter critérios bem definidos, usar checklist, né? Ver se esse paciente realmente tem condição de alta, ver com a nutrição, ver com a física, ver com a enfermagem, fazer esse alinho da equipe multidisciplinar para decidir a alta, tá? Foco nessa transição. Às vezes o paciente precisa. Vou dar um grande exemplo, tá? O paciente está bem do ponto de vista clínico, médico, mas do ponto de vista da fisioterapia não está tão bem. Se eu mandar ele para a enfermaria, às vezes não tem fisioterapia na enfermaria, então ele vai voltar pior, porque aí a gente já fala assim, né? Esse paciente vai ser readmitido na UTI, com certeza, porque lá ninguém faz, ninguém coloca a secreção para fora, ninguém mobiliza a secreção, ninguém aspira. Tá, então talvez não tivesse, com essa transição não tivesse sido tão boa para esse paciente ir para a enfermaria, tá? Então, definir pendências, deixar tudo bem a comunicação verbal, escrita. Às vezes, aquele paciente mais grave, passou mais tempo, que fez mais coisas, talvez aquele resumo de transferência mais bem feito, tá? Melhorar essa comunicação. Reconciliação medicamentosa, então, aqueles pacientes que estavam fazendo medicações orais que saíram para venosas. Lembrar de recolocar, de aumentar a dose, diminuir a dose, falar com o especialista, tentar marcar já o retorno desses pacientes, tá? Isso é coisa que a gente não faz muito
aqui em Recife pelo menos, mas é muito comum lá fora e muito comum não, mas está ficando mais comum em alguns outros lugares do Brasil, que é avaliar essa visita pós-alta. Então, o intensivista, diarista que estava cuidando daquele paciente na UTI, ele segue um cuidado não de médico assistente na enfermaria, mas ele vai lá ver esse pós-alta, reavaliar aquela alta que ele deu. Porque o que acontece muitas vezes é que você dá alta ao paciente da UTI e nunca mais sabe dele. Você não sabe se está bem, se está mal, se foi a óbito, se não foi, se foi para casa. Então, essa avaliação da visita pós-alta é super importante também, tá? E, mais uma vez, engajar o paciente e a família, promover o autocuidado, integrar a família, preparar a família para sair desse paciente da UTI para a enfermaria e, consequentemente, depois retornar para a comunidade, tá? E um passo a passo do tratamento, lembrar da monitorização, no mínimo oximetria contínua, monitorização cardíaca, controle da pressão, tá? Lembrar da temperatura, débito urinário, se a gente conseguir fazer um eco funcional, o eco não é pelo ecografista, o eco é pelo intensivista, pelo pediatra, pelo emergencista, tá? Pegar o ultrassom, o POCUS, ir lá ver como é que tá débito cardíaco, como é que tá a função, enfim, tá? Monitorização da glicemia, a gente sabe que muitas vezes o paciente da sepse, no início ele faz hiperglicemia, depois ele faz hipoglicemia. E lembra, hipoglicemia é um dos Hs da parada, a gente esquece disso, tá? O paciente às vezes tinha uma glicemia normal 3 horas atrás, mas agora tá 40, 30. Se eu não ajeitar, não monitorizar essa glicemia, esse paciente pode parar. Ok? Então, muito importante lembrar no paciente séptico, principalmente no choque séptico, ele começa uma hiperglicemia, depois ele faz hipoglicemia, tá? Em relação à oxigenação, a gente falou um pouquinho da prioridade à não invasiva, tá? Mas o objetivo é manter entre 92 e 97, e eu posso fazer de várias formas. Carol, só tem o catéter, ok. Máscara não renalante, ok. CPAP, massa, BIPAP, ótimo. CAF, né, que é a cânula de alto fluxo, maravilhoso. Carol, não tá dando certo, comecei droga vasoativa, tá resistente à vasoativa. Ok, vou entubar o paciente, ok? Mas eu não vou, só porque ele chegou com sepse, eu já não vou tentar entubar ele de cara, ok? Coisa super importante, lembrar que na sepse a gente tende a usar a sequência rápida de intubação. A recomendação primária é que você use a ketamina, ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta um pouquinho a PA, tá? Tenta usar baixa dose de benzodiazepínico. Benzodiazepínico não é um bom sedativo para você fazer num paciente que está instável, ok? E lembrar de não fazer de forma nenhuma etomidato, que ele precipita uma insuficiência adrenal. E a gente sabe que a gente precisa muito da adrenal, do cortisol, da adrenalina, para que essa sepse responda de forma eficaz, tá? Tanto é que quando não responde, a gente chama de refratário à catecolamina, né? Então, evitem usar o etomidato para não fazer uma insuficiência adrenal, ok? Acesso venoso, periférico ou intraósseo, mas sempre lembrando, tá? Um paciente grave vai fazer antibiótico de largo espectro por um tempo, às vezes cede analgesia, às vezes droga vasoativa, então tentar de alguma forma priorizar também o acesso central desse paciente, ok? Coletar exames, hemocultura, gaso, hemograma, e aí bilirrubina, TGO, TGP, e agora o dedímero e fibrinogênio, né? Eu acho que a UTI é o lugar onde a gente vai ter que discutir mais o FINX, é onde eu acho que a gente vai conseguir fazer o protocolo mais do que na emergência, tá? Isso é um assunto que tem sido muito discutido entre os emergencistas do país todo, que talvez não seja um critério bom para o início, para o diagnóstico, para o manejo inicial, mas sim para os dias que esse paciente passa na UTI. Então, acho que vai ser muito bom a gente começar a ver como é que isso funciona realmente para os nossos pacientes da UTI do estádio de dímero e o fibrinogênio, ok? Em relação à correção da hipoglicemia e hipocalcemia, hipoglicemia eu já falei, hipocalcemia, e lembrar, o cálcio é super importante por dois motivos. Droga vasoativa funciona bem no cálcio, tá? Não funciona sem o cálcio. E músculo, onde é que tem muito cálcio é no músculo, onde é que a gente precisa desse músculo? Miocárdio. Então não adianta eu fazer hipocalcemia. Lembrem, os cardios amam repor cálcio. Por quê? Porque cálcio está no músculo cardíaco. E a gente precisa que esse miocárdio funcione bem durante a sepse e o choque séptico, ok? Antibiótico, que a gente já falou, amplo espectro, tá? Dentro da ressuscitação volêmica, eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho sobre. é, Antigamente tinha muito isso do que é que a gente vai fazer. A ideia é que seja um líquido balanceado, tá? O melhor de todos, Carol, Plasma Light. Eu tenho em todas as UTIs? Não. Onde é que eu tenho? Onde normalmente envolve mais dinheiro. Então, assim, um transplante, tem plasma light, transplante de fígado, de coração. Esses pacientes de cirurgia cardíaca usam muito plasma light, tá?
Beleza, não tem na minha UTI, não tem na emergência, eu vou sofrer um pouquinho, né? Mas não tanto, tá? Eu tenho como fazer ringa lactato ou soro. Hoje, se você puder escolher, ainda não tem evidência científica demonstrando com claro o impacto, tá? Que o ringa era melhor que o soro, mas a gente acha que vai vir mais estudos mostrando que ele é melhor. No adulto, por exemplo, não se usa quase mais soro fisiológico, é sempre ringa, tá? Na pediatria, a gente ainda não conseguiu provar com evidência científica. Se eu tiver ringa, uso ringa. Se eu for atrasar para pedir na farmácia, ver se tem, eu faço com soro fisiológico, não tem problema. Não mostrou que aumenta a mortalidade por enquanto, ok? Tentar fazer com alíquotas de 10 a 20 ml por quilo. No começo, fazer esse bolo de 5 a 10 minutos. Tentar lembrar daqueles pacientes, cardiopatia congênita, suspensa, aquele que tem, mesmo que não seja congênita, tem uma miocardite, ou nos RNs, tentar diminuir esse volume, 5 a 10 ml por quilo, tá? Tentar reavaliar de forma mais frequente. Esses pacientes terminam que eles pioram as funções miocárdicas mais rápido, então eles terminam fazendo sobrecarga hídrica mais rápida do que os outros. Então, façam em alíquotas menores e com maior tempo de duração. Então, de vez de fazer em 5 minutos, faça em 20, 30 minutos, reavalie esse paciente e veja como fica, tá? E lembrar em criança com anemia hemolítica grave, então aqueles pacientes com anemia falciforme que chegam gravíssimos para a gente, não vamos tentar ficar, se ele está com muito hipocorado, se você já sabe qual é a hemoglobina dele, tenta não fazer tanta transfusão de cristalóide, tenta fazer uma transfusão sanguínea, porque depois você fica sem ter mais espaço dentro do vaso para fazer a transfusão sanguínea do que o cristalóide, tá? Então, tenta lembrar desses pacientes, principalmente com anemia falciforme, de ver o quanto realmente precisa de soro ou se é melhor fazer um concentrado de hemácia para esse paciente, ok? Droga vasoativa, a ideia é que você tente usar cada vez mais precoce, que você evite que você veja clinicamente esse paciente com hipervolemia. Então, quando esse paciente faz crepitação de base, reduz fígado, aparece B3, esse paciente já estava com hipervolemia há muito tempo e a gente não percebeu, tá? Então, a ideia é que a gente inicie essa droga vasoativa dentro da primeira hora do tratamento do choque séptico, ok? E sempre vendo se eu realmente preciso ou não e qual a melhor droga. Eles mostram que entre a melhor droga é a melhor droga do freguês, o que você souber usar melhor, tá? Entre adrenalina e noradrenalina, principalmente. Mas a gente sabe um pouco do choque quente, choque frio, qual é a melhor usar em cada um. Isso é outra aula, né? Choque, mas assim, definição de choque quente ou choque frio é super difícil para os parâmetros clínicos, mas a gente tem que usar sempre parâmetros mais avançados para ver isso, porque a gente erra em mais que 50%. Então, eu dizer que é frio ou quente é melhor chutar às vezes, porque aquilo que eu estou vendo não representa dentro como é que tá de fato, tá? Então, esse início de droga, talvez o que melhore mais seja assim, tem hipotensão, não tenha? Isso talvez ajude mais a gente escolher a droga vasoativa. Lembrar do uso da hidrocortisona naqueles pacientes que não estão respondendo bem, tá? Eu deixei aqui, ó, 50 a 100 miligramas por metro quadrado por dia, ou aproximadamente 2 a 4 miligramas quilo dia, ok? Lembrar desses pacientes, principalmente naqueles que podem ter insuficiência adrenal relativa. São aqueles pacientes que já usam corticoide muito em casa. Dois pacientes que eu gosto de falar, que eu já vi algumas vezes fazendo realmente choque séptico resistente, que é o síndrome nefrótico, tá? Que faz corticoide a longo prazo, e o da hiperplasia adrenal congênita, que também faz a flúdro, tá? Então, lembrar desses dois pacientes, quando começa a infecção, eles têm uma tendência a evoluir com mais gravidade, ok? Se esse paciente não está respondendo bem à catecolamina, você já aumentou as doses. Lembrar que vale a pena associar vasopressina a esse paciente. Hemoderivado. Gente, transfusão sanguínea, juro, a gente já viu vários artigos, e assim, é muito difícil dizer isso, mas eles não são muito bem estabelecidos, o que se usa mais, tá? Se o paciente está instável, a gente tenta deixar essa hemoglobina maior que 10. Se o paciente está estável, a gente pode aguardar ali até 7, tá? A gente indica a transfusão abaixo de 7. Então, instáveis, abaixo de 10, estáveis, abaixo de 7, ok? Mas isso não é um consenso 100% fidedigno, não, ok? E aí, só para terminar, eu tentei correr agora no final, que eu achei que ficou um pouquinho grande, mas como resumo da aula, tá? Os critérios de sepsi, pontuar mais ou igual a 2 pontos no score de Phoenix, ok? Para ser choque séptico, diagnóstico de sepsi, mas pelo menos um critério no cardiovascular, tá? Não existe mais o termo sepsi grave, então quem botou isso lá estava certo na resposta.
Por enquanto, não foi alterada a triagem de sepsis. E o que é que eu quero dizer com isso? As triagens dos hospitais continuam usando SIS. Então, eu não posso dizer que o SIS caiu por terra ainda. Carol, você acha que o SIS vai continuar existindo? Não. Eu acho que daqui a pouco vai sair os novos critérios de diagnóstico, assim, de triagem, tá? Da sepsis. Mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu mudar. É uma aparência estranha, com ataque cardíaco, com a febre. Esse paciente, eu acho que é sepsis, ok. Eles continuam entrando na triagem de sepsis, ok? E o tratamento continua o mesmo proposto anteriormente, não mudou com os critérios de Phoenix, ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Acho que demorei um pouco mais do que estava previsto. Me desculpem aí e fico aberta para discutir perguntas e qualquer coisa. Gente, alguém de vocês tem alguma dúvida? A hora é essa de perguntar para Carol, viu? É bom que eu estou vendo um monte de nome conhecido. Perguntem, vocês já me conhecem. Quem não conhece também pode perguntar, tá? Ninguém não sabe. Eu tenho uma dúvida. Tu falasse sobre o aumento do lactato Sim. e tem falando que é preferível. Claro que pode ser usado plasma light, mas a gente não tem em comum. Aí o segundo, em teoria, seria o Ringer. Mas o Ringer não aumentaria o lactato? Ou Isso é não? uma excelente pergunta. É a Michelle, né, que está falando. Isso mesmo. Michelle, isso é uma excelente pergunta. O que é que os estudos mostram, tá? Que apesar dele ser Ringer lactato, ele se liga, lactato termina que ele se liga e ele não aumenta o lactato. Ele melhora a perfusão e melhorando a perfusão, o lactato do vaso diminui, tá? Então isso por muitos anos foi por isso que o soro fisiológico ganhou muito espaço, porque achavam que o Ringer lactato não fazia sentido para você hidratar um paciente com lactato aumentado. E aí os estudos mostraram que não, que além de reduzir um pouco de sobrecarga, ele reduz mortalidade e ele ajuda a diminuir o lactato na perfusão sanguínea. E que, inclusive, usando mais soro fisiológico, você termina que aumenta um pouco de acidose hiperclorêmica. E a gente sabe que o paciente com sepsis, ele já tende também a ter um pouquinho de acidose. Então, pioraria a acidose, digamos assim, tá? Mas excelente pergunta. Ô, Carol, dá pra eu ouvir? Diz, Caio, dá. É porque meu filho tá dormindo aqui, rapidinho. Vê só, eu pensei que já estava bem estabelecido que tinha uma superioridade entre o Ringer e o fisiológico, principalmente pela questão da conversão desse lactato lá no fígado, fazendo aquela solução tampão, e também pela proteção do glicocálice das células. Mas a gente ainda não vê isso dentro da pediatria. Não, acredite, tá? Os estudos, tanto do Survive quanto agora do Phoenix, mostraram que, apesar de a gente ver, a gente imaginar na teoria que isso vai acontecer, tá? Ainda os estudos, mesmo com muitos pacientes, os estudos de evidência científica mesmo, não conseguem comprovar que reduz mortalidade usando o Ringer, tá? Por isso que é uma evidência baixa usar Ringer lactato preferencialmente ao soro fisiológico. Carol, que é que você acha? Se você tem ringue e todo mundo acha, e a gente também acha, eu acho que a gente ainda não conseguiu provar a superioridade dele de evidência científica. Mas eu acho que ele é melhor do que o soro. Se você puder usar ele, eu não teria dúvida de usá-lo. Mas evidência científica comprovada ainda não tem de superioridade. E nem de Show, redução de Carol. mortalidade, tá? Valeu, valeu. Inclusive, é muito estudado dentro da cetoacidose diabética também, tá? Tentando usar. E parece que os estudos de cetoacidose diabética vão vir com mais benefício do Ringer do que o soro, do que dentro da sepse. Ok? Ok. E aí, gente? Querem perguntar algo? Beatriz, você tem algum comentário? Bia? Biazinha tá aí, é? Estou. E aí, Brito, querida? Pergunte, fale, eu não me preciso ensine. perguntar, não. A única questão é sobre. Caio perguntou sobre o Ringer, né? Sim. Tem estudo, não falando diretamente na sepse ou na cetoacidose, sobre a superioridade dele em relação ao soro fisiológico,
pelas questões deletérias do soro fisiológico, né? O aumento do cloro, na hipercloremia nesses pacientes, levando a lesão de glicocálise, levando a extravasamento para o terceiro espaço, risco de sobrecarga hídrica. A outra coisa também que eu queria pontuar é, no paciente que você recebe, que você faz, você vai fazer alíquotas, né, menores, como a Carol falou, de 10 ml quilo. E aí a gente já sabe, tem estudos mostrando que já no paciente que está precisando, você já fez 20 ml quilos, você já pode começar a droga vasoativa aí. Quer dizer, iniciar a droga vasoativa precoce, isso diminui mortalidade para o paciente. No mais, muito obrigada pela aula, você, como sempre, excelente. Isso, amiga, obrigada. Isso daí é importante, tá? Dizer que não é porque os estudos ainda não demonstraram que não significa que lá na frente isso não venha a mudar, tá? O que de fato a gente sabe é muito mais importante do que se você só tiver soro, faça soro, tá? Mais importante do que definir se é ringue ou se é soro, é como você vai fazer esse soro. Que essa hipervolemia mata e mata muito, e isso já está bem estabelecido demais. Tem paciente indo para terapia de substituição renal, tá? Ele faz diálise por hipervolemia dentro do conceito de choque séptico. Então, esse início da primeira hora com droga vasoativa é importantíssimo. E eu vi que alguém colocou aqui, Paulo, eu acho, falando do paciente com cardiopatia. Gente, quando eu digo paciente com cardiopatia, é claro, não é para deixar de fazer volume se o paciente precisa. Por isso que é tão importante a avaliação do pré-córdio, a avaliação, inclusive, com o eco funcional, ok? Porque você vê se esse paciente realmente precisa mais de bomba ou mais de soro, ok? Mas ainda assim, lembrar que esses pacientes tendem a ter uma disfunção mais rápida e aparecer de forma clínica mais rápida do que os pacientes que não têm cardiopatia prévia. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? A hora de falar é agora, viu? Carol, eu acho que ninguém tem mais dúvida. Acho que não, né? Veja, eu só tenho lhe agradecer, a aula foi perfeita, certo? Foi ótima. Meninas, todo mundo aprendeu, né? Pelo amor de Deus.